Existe um grupo seleto no mundo financeiro, nomes que todo mundo conhece. Warren Buffett, George Soros, Ray Dalio, são figuras que parecem jogar um jogo diferente do nosso, sabe? Eles olham para o mercado e enxergam padrões, enquanto a maioria de nós só vê o caos. E a grande pergunta, aquela que vale milhões, é: qual é o segredo deles? É algum tipo de dom, informação que só eles têm? Ou será que é algo muito mais profundo, algo escondido na própria forma como a mente deles funciona? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nessa questão. Não para achar uma fórmula mágica, mas para tentar entender o manual de instruções do pensamento desses mestres. Bom, nossa investigação começa por aqui, com uma verdade que dói um pouco. A gente vive numa era com acesso à informação como nunca antes na história. Tem ferramenta, tem análise, tem de tudo. E mesmo assim, a esmagadora maioria das pessoas que entra no mercado financeiro falha no básico: proteger e aumentar o próprio dinheiro. Por que isso acontece? A resposta, olha, não está na complexidade do mercado. Está numa falha de lógica, na premissa errada com que a maioria das pessoas encara esse jogo. E aqui está a primeira grande virada de chave, a encruzilhada que separa os resultados. De um lado, a gente tem um investidor comum. A cabeça dele está sempre a mil, consumida por uma única ansiedade: adivinhar o que vai acontecer amanhã. Todo o esforço, toda a energia é para responder o que vem a seguir. Agora, do outro lado, está o mestre. A pergunta dele é totalmente diferente. É como eu consigo sobreviver a qualquer cenário possível. A prioridade máxima não é acertar na mosca, é se manter de pé, é continuar no jogo. Porque no fim do dia, preservar o capital é a fundação onde todo grande resultado é construído. Essa obsessão por adivinhar o futuro, claro, abre espaço para os profetas, os famosos gurus do mercado. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá para outubro de 87, o clima era de euforia total. E aí surge uma analista de Wall Street, Elaine Garrazarelli, e faz uma previsão que parecia loucura na época, cravando uma queda brutal e iminente. Uma semana depois, o mundo viu a Segunda-feira Negra, um dos piores dias da história das bolsas. De uma hora para outra, Garrazarelli virou uma espécie de oráculo. Só que a fama de um profeta raramente sobrevive a uma análise mais fria dos dados. E esse número aí? Esse número conta a história de verdade. Nos 9 anos que se seguiram àquela previsão lendária, das 14 grandes apostas que a Garrazarelli fez sobre a direção do mercado, sabe quantas ela acertou? Apenas 5, uma taxa de acerto de 36%. Isso não é só ruim, é estatisticamente pior do que ao acaso. Quer dizer, se a gente jogasse uma moedinha para decidir entre comprar ou vender, a chance de acertar seria maior. A profecia, na verdade, era só ruído. Então, o ponto central fica bem claro, né? Se nem os especialistas mais aclamados, gente que dedicou a vida a isso, conseguem prever o futuro com alguma consistência, essa simplesmente não pode ser a chave do sucesso. É uma corrida que ninguém vence. Tentar prever o mercado é como tentar pegar água com as mãos. A gente precisa largar essa ideia e começar a procurar a resposta em um lugar totalmente diferente. E esse lugar não está nos gráficos, nem nos relatórios financeiros ou no noticiário. Está aqui dentro, na nossa cabeça. O que de fato separa os mestres não é exatamente o que eles sabem, mas como eles processam a informação. A grande vantagem competitiva deles é um conjunto de hábitos mentais, estratégias internas, que rodam de forma automática, quase como um software de altíssima performance. Para essa ideia de estratégia interna ficar mais palpável, vamos usar uma analogia bem simples: soletrar. A maioria das pessoas que erram muito ao escrever usam uma estratégia auditiva, ou seja, tenta decifrar a palavra pelo som que ela faz. E em uma língua como o português, com SS, C, cedilha, SC, isso é pedir para errar. Agora, quem soletra bem, muitas vezes sem nem perceber, usa uma estratégia visual. A pessoa acessa uma imagem mental da palavra, como se visse ela escrita num quadro negro dentro da cabeça. Ela simplesmente lê o que está ali. É um processo interno completamente diferente, que leva a um resultado muito, mas muito superior. E essa é a essência de um hábito mental. É uma sequência de passos internos que, de tanto repetir, foi parar no nosso subconsciente. Virou algo automático, que a gente nem percebe mais. Pensa num grande pianista. Ele não fica pensando, agora uso o dedo indicador, agora o anelar. Os dedos simplesmente dançam no teclado. Da mesma forma, um investidor mestre não passa por um checklist consciente para cada decisão. O processo simplesmente flui, e isso libera a mente consciente dele para focar no que realmente importa: a visão geral, a estratégia. Tá, mas como é que se constrói um hábito tão poderoso assim? Acontece que todo hábito, seja ele bom ou ruim, é sustentado pela mesma arquitetura invisível. Existem 4 pilares que juntos dão forma e força para essas rotinas automáticas. Entender esses pilares é o primeiro passo para a gente conseguir construir os nossos próprios.
E aqui estão eles. Primeiro, a convicção. É a crença fundamental, o porquê por trás de tudo. Segundo, a estratégia mental, a sequência de pensamentos, o como a gente faz. Terceiro, a base emocional, o sentimento que serve de combustível para a ação. E por último, as habilidades associadas, as ferramentas práticas que a gente precisa para executar. Se um desses pilares estiver fraco ou torto, toda a estrutura do hábito pode desmoronar quando a pressão aumenta. Esse quadro aqui é genial para ilustrar essa dinâmica no cenário do dia a dia. Pensa no quebra-gelo. Ele age a partir da convicção de que as pessoas são interessantes. Essa crença gera o quê? Curiosidade. E essa curiosidade faz ele focar para fora, iniciar conversas. Agora, olha o solitário. Ele carrega a convicção de que não é bom o suficiente. Essa crença ativa memórias de rejeição, gera um sentimento de mágoa e o força a focar para dentro, paralisado. A mesma sala, as mesmas pessoas, duas realidades completamente diferentes, ditadas pela convicção que está lá no fundo. E esse é o ponto nevrálgico de tudo. É perfeitamente possível ensinar as técnicas de conversação de uma pessoa extrovertida para alguém tímido. Mas na hora do vamos ver, se a convicção lá no fundo, aquela de não sou bom o suficiente, continuar lá, intacta, ela vai sabotar qualquer nova habilidade. No mercado, é igualzinho. Um investidor pode aprender a melhor estratégia do mundo, mas se a convicção profunda dele for eu sempre perco no final, ele vai, de alguma forma, encontrar um jeito de sabotar os próprios resultados. A mudança de verdade tem que começar na raiz, na convicção. Ok, então a gente já entendeu a estrutura de um hábito. A próxima pergunta é: qual é o caminho para construir um hábito de mestre? Felizmente, existe um mapa para isso. Um modelo universal de aprendizado que descreve essa jornada, do completo iniciante até o virtuoso. É a chamada escada da competência, e ela tem 4 degraus que todo mundo, sem exceção, precisa subir. A jornada começa na incompetência inconsciente. É aquele estágio em que a pessoa nem sabe o que ela não sabe. É um estágio perigoso. O segundo degrau é o despertar, a incompetência consciente. Aqui a pessoa finalmente percebe o tamanho do buraco, o quanto ela não sabe. Pode ser bem frustrante, mas é aqui que o aprendizado de verdade começa. Com muito estudo e prática, se chega na competência consciente. A pessoa já consegue fazer a coisa certa, mas exige um esforço enorme, concentração total. E, finalmente, o topo, a competência inconsciente. A habilidade vira parte da pessoa, é automática, flui sem esforço. Esse é o território do mestre. A habilidade foi tão internalizada que virou parte de quem a pessoa é. O conhecimento não é mais algo que ela acessa conscientemente, ele simplesmente flui. E isso libera uma capacidade mental gigantesca, permitindo que a mente consciente saia do operacional e foque no estratégico, no criativo, no que realmente faz a diferença. E esse estado de maestria não é nada de outro mundo, viu? Todos nós vivemos isso em várias áreas da vida. Ninguém pensa conscientemente, agora vou levantar o pé direito, mover para frente, contrair o músculo da coxa. Andar é uma competência inconsciente. O motorista experiente mudando de faixa na estrada, em segundos ele está processando distâncias, velocidades, pontos cegos, a intenção dos outros motoristas, tudo de forma subconsciente. É uma dança complexa executada com naturalidade de quem respira. Certo. Agora vamos pegar toda essa estrutura e trazer de volta para o campo de batalha, para o mercado financeiro. Como um investidor transforma esses conceitos de hábitos mentais e da escada da competência em resultados de verdade, consistentes? A resposta está em uma palavra: sistema. A genialidade desses grandes nomes não está em alguma previsão mística. Está em décadas de trabalho disciplinado para construir, testar, refinar e, por fim, internalizar um sistema de investimento que seja um espelho da filosofia e do temperamento deles. Eles não dominam o mercado, eles dominam a si mesmos dentro do sistema que eles criaram, atingindo a competência inconsciente na execução das próprias regras. E o que é um sistema, afinal? Pensa nele como um conjunto de regras, uma constituição pessoal que comanda todas as ações no mercado. Ele define as respostas para as perguntas mais críticas antes mesmo delas aparecerem. Isso tira a dúvida, a hesitação e, o mais importante, tira a emoção destrutiva da jogada. A pergunta muda de o que eu acho que o mercado vai fazer para o que as minhas regras me dizem para fazer agora. O foco sai do que é incontrolável, que é o mercado, e vai para o que é totalmente controlável, as próprias ações. E essa frase do Buffett, olha, fecha essa nossa exploração com chave de ouro. Ela resume a verdade fundamental de que o sucesso de longo prazo nos investimentos não é um jogo de quem é mais inteligente. É um jogo de disciplina emocional e rigor no processo.
É sobre construir os hábitos mentais certos e ter a força de caráter para seguir as próprias regras, principalmente naqueles momentos em que é mais difícil fazer isso. No fim das contas, a lição que fica vai muito além do mundo das finanças. A maestria, em qualquer área da vida, não é um presente dado para alguns poucos escolhidos. É uma estrutura que pode ser construída, um processo que pode ser seguido, é o resultado da instalação deliberada de hábitos poderosos. A questão final, portanto, não é sobre a capacidade de alguém para alcançar essa maestria. A verdadeira questão é sobre a decisão de onde começar a construir a própria escada.